pessoal, como vocês estão? Espero que todos bem, nós estamos bem e hoje viemos compartilhar com vocês um vídeo sobre a nossa queridíssima cúrcuma, né? Um antioxidante muito poderoso, um grande anti-inflamatório que nós temos acesso, que é muito fácil de cultivar, como já mostramos para vocês em outros vídeos, porém ela tem um detalhe. A propriedade dela que nós precisamos absorver é a curcumina e ela é de difícil absorção pelo nosso organismo. Então hoje nós vamos trazer aqui para vocês duas receitas feitas com a cúrcuma que têm o objetivo de facilitar a absorção da curcumina pelo nosso organismo. São muito fáceis de fazer. Vamos lá conhecer os benefícios, as contraindicações, né? Quem pode, quem não pode fazer uso da cúrcuma. E essas duas receitas maravilhosas para vocês agregarem aí também no caderninho de receita de vocês. Começar a trazer saúde para dentro da sua cozinha também. E a fermentação, que é um processo já conhecido pela humanidade há milênios, né? Na verdade, desde que surgiu a agricultura, como não havia geladeira, surgiu a fermentação como uma forma de prolongar aí a conservação dos alimentos. No entanto, a cúrcuma não é um alimento que tradicionalmente é fermentado, até porque a durabilidade dela como raiz, como rizoma conservado em ambiente seco, é bastante longa. Agora, nos anos modernos, que a fermentação da cúrcuma começou a ser feita, porque se descobriu justamente que era uma forma de fazer com que nosso organismo pudesse absorver melhor a curcumina, né? Isso porque a fermentação, o processo que os micro-organismos fazem, quebra ela em moléculas menores, o que facilita a absorção pelo nosso organismo. Ou seja, ela se torna mais biodisponível consumindo ela a partir desse processo, do que simplesmente transformando em pó, colocando na comida ou fazendo um chá. O processo de fermentação torna esse aqui um alimento probiótico, que é um alimento amigo das bactérias boas do nosso intestino, o que favorece que o nosso organismo possa usufruir desse potencial anti-inflamatório, antioxidante, e alguns estudos apontam até que o uso da cúrcuma fermentada tem também potencial neuroprotetor, né? Então pode proteger inclusive aí o nosso sistema neurológico, utilizando com o passar do tempo. Mas como todos nós já sabemos, nem tudo serve para todos. Há sim contraindicações na utilização da cúrcuma. E quem não deve utilizar a cúrcuma? Pessoas que já sofrem com cálculos biliares, isso porque ela pode promover aí contrações da vesícula. Pessoas que fazem uso de medicação anticoagulante, porque ela iria potencializar muito o efeito desses medicamentos, né? Isso poderia vir a ser um problema. Também pessoas que sofrem de gastrite severa, se passar a utilizar ela todos os dias, pode sentir aí um desconforto um pouco maior. E as gestantes, que qualquer utilização de qualquer planta medicinal, né, precisa ser feita apenas com acompanhamento médico. Uma das versões que nós vamos fazer aqui, que é com mel, essa tem aí a restrição para as pessoas que sejam diabéticas, né? Então, se for consumir, tem que ser com muita moderação. Então, para essas pessoas, o mais indicado vai ser a versão feita com a salmoura. Essas eram as informações que eu não podia deixar de compartilhar com vocês. Então, agora vamos lá, mão na massa, preparar as nossas receitas de cúrcuma fermentada no mel e cúrcuma fermentada na salmoura. Nós vamos começar aqui pela receita salgada. E para essa receita, eu preciso fatiar minha cúrcuma. Então eu vou escolher aqueles pedaços maiores. Para fatiar, você pode usar, como eu estou usando aqui, um ralador, né? Ou você pode fatiar na faca também, conforme você preferir. O importante é que essas fatias fiquem finas, por isso que eu prefiro usar o ralador, né? E também fica mais rápido. Aqui eu estou usando a cúrcuma com a casca, porque é uma cúrcuma orgânica que nós mesmos colhemos. Se você for usar uma de mercado, você pode preferir descascar ela, né? Se você for usar com a casca, uma boa coisa para limpar é essas escovinhas assim, ó. Facilita o processo de limpeza dela.
Bom, pessoal, agora que tá fatiado, nós precisamos colocar o açafrão no vidro. Eu até já tinha começado a colocar aqui, mas eu esqueci que eu precisava pesar. Então, eu vou colocar o vidro na balança, apertar aqui a tara para que fique, desconte, né, o peso do vidro. Então, ele tá negativo ali. E agora sim eu vou completar aqui com açafrão, porque eu preciso saber exatamente a quantidade que eu tô colocando aqui. Tanto de açafrão como de água. Isso para poder calcular a minha salmoura. Dei uma apertada, tá, pessoal? Preciso deixar aqui uns 2 dedos para baixo do gargalo livres de açafrão, tá? Apertei um pouco e eu peso, a quantidade que eu tenho são 80 gramas de açafrão. E agora eu vou completar com água até cobrir para cima desse açafrão todo. Água filtrada, tá? Ele vai subir um pouquinho, mas não tem problema. Subir um pouquinho assim, ó. Deixar bem cobertinho por água. Agora, deu 223 gramas o total, tá? Entre açafrão mais água. E é isso que eu preciso saber para poder calcular quanto sal que eu vou agregar, tá? A medida segura para a gente utilizar é de 2 até 5% de sal desse tanto que deu aqui. Então, se você estiver fazendo um vidro maior, você vai multiplicar em cima do que vai pesar aí o seu vidro. Lembrando que quanto maior a quantidade de sal, mais salgado vai ficar essa preparação. Então, vai depender, essa variação vai depender do gosto de cada um. Para o nosso consumo, nós gostamos de usar a proporção de 2,5%. O que nesse peso aqui daria 5,57 gramas, que eu vou arredondar para 6 gramas, tá? De sal. Então, vou colocar aqui. E quanto ao tipo do sal, é bem importante vocês ficarem atentos. Nós queremos gerar um processo de fermentação, ou seja, nós queremos que as leveduras possam fermentar esse ambiente, né? Então, o sal, ele precisa ser apenas sal marinho, né? Quando você olhar nos ingredientes da tua embalagem, tem que estar só isso aqui, ó, sal marinho, tá? Normalmente, a gente acha, por exemplo, vou usar o sal rosa, né? Sal rosa do Himalaia, aquele é puro. Aí eu peguei aqui só para mostrar para vocês. Aqui, quando a gente olha os ingredientes, sal rosa do Himalaia e iodato de potássio. A maioria dos sais que a gente encontra para comprar no supermercado, eles vêm já com iodo junto. É muito raro de você achar sem. Esse daqui a gente acha nessas lojas que vendem produtos naturais. Lá vocês podem encontrar, ou comprando pela internet, né? Um sal que seja apenas sal. Porque o iodo, ele é bactericida, então ele mataria as bactérias que a gente está querendo cultivar aqui. E agora eu coloquei aqui a minha quantidade de sal e eu preciso voltar um bom tanto dessa água aqui para dissolver esse sal. Olha o quanto que o açafrão também já liberou de cor aqui. Então a gente mexe bem para dissolver o sal, para que depois ele vá ter contato com tudo ali dentro. A água com sal é o que garante a segurança, né, dessa nossa fermentação. Vai garantir que só vão se desenvolver ali as bactérias boas, aquelas que a gente quer que se desenvolvam. E eu vou adicionar aqui, por último, um ingrediente que é opcional, que é a pimenta, tá? Pimenta preta, pimenta do reino. Não vou colocar muito porque nós somos meio fraquinhos para pimenta, mas um pouco é importante porque ela ajuda na absorção da curcumina. Então a gente tem duas opções. Nós podemos colocar agora, para ela já fazer parte desse processo de fermentação, ou nós podemos deixar para colocar depois na hora de consumir. Também é válido. Então eu vou colocar só um pouquinho, uma pontinha aqui da colher de chá, tá? Já é suficiente e vou dar uma leve mexidinha. Poderia ter colocado junto com o sal e diluído ali também, sem problemas. E agora nós vamos apertar, só para garantir que todas as rodelinhas da cúrcuma estejam cobertas pela água. A cúrcuma não pode ficar descoberta, fora da água. Agora nós vamos tampar. Aqui você também tem duas opções. Ou você não tampa,
coloca um papel toalha em cima para deixar livre aqui acontecer a fermentação, ou você tampa, mas pelo menos a cada 2 dias você precisa vir aqui e soltar para liberar os gases, porque a fermentação vai gerando gases, tá? E se você deixar completamente vedado, como se fosse uma conserva, isso pode explodir o vidro. Como a gente gosta de olhar ela todos os dias, ver como é que tá se desenvolvendo, como é que tá indo, eu vou deixar a tampa mesmo apoiada em cima. E assim a gente vai levar para um local fresco. Não precisa ser escuro, mas pode ser, não tem problema. A gente coloca no armário aqui, que daí não tem risco de ninguém ficar esbarrando. E agora, pessoal, nós vamos fazer a nossa segunda receita, que é a cúrcuma fermentada com mel. Para fazer essa receita, eu prefiro usar aqui o mixer, pode ser um processador, liquidificador. Eu vou triturar a cúrcuma para que ela fique em pedacinhos bem pequenininhos, porque quanto menores os pedaços, maior a superfície de contato ali com o mel, né? Mais rápido vai acontecer a fermentação, maior vai ser também a extração de princípios ativos da cúrcuma. Na outra receita, nós não fizemos triturado, porque como é com água, ela tende a boiar quando a gente tritura, né? Fica muito pequenininho os pedacinhos. Já no mel não acontece isso, né? Como o mel é mais consistente, né? Então a gente pode fazer ela triturada. Eu tô dando uma picada grosseira aqui só para ajudar um pouco mais o processador. Para triturar nós vamos ir pulsando, aperta e solta, porque eu não quero que vire uma pasta. Vamos dar uma olhadinha, ó. Tá ótimo já. Esse tanto de picadinho aqui tá perfeito. Então agora eu vou colocar no vidro, esterilizado também. No caso dessa receita aqui, eu também vou precisar cobrir com o mel, só que eu já vou ir agregando o mel aos poucos, porque se eu colocar consistente, né, toda aquela cúrcuma, depois o mel tem mais dificuldade de penetrar no meio dela. E a escolha do mel também é importante que vocês consigam um mel, de preferência que vocês comprem numa feira de produtor ou direto de algum produtor, porque vocês precisam saber se esse mel não passou por nenhum aquecimento. Ele precisa ser um mel puro e que nunca tenha sido aquecido, porque no processo de aquecer acaba matando, né, as bactérias, as leveduras que a gente quer que estejam presentes aqui na nossa receita. Bom, fiz mais uma camada de cúrcuma, então vamos fazer colocar mais um pouco de mel. E nessa receita eu também vou agregar um pouquinho de pimenta e eu vou fazer isso mais ou menos aqui no meio, que depois, conforme a gente mexer, vai acabar espalhando, né? Já colocamos aqui a quantidade suficiente de cúrcuma, tá? É bom deixar no mínimo um dedo para baixo do gargalo, de 1 a 2, mas como o meu vidrinho é pequeno, eu vou deixar um só. E aqui a gente vai novamente cobrir com mel. Essa última camada a gente precisa garantir que o mel fique por cima de toda a cúrcuma. Aqui tudo cobertinho, eu vou com uma colher, a mesma que eu estava mexendo no açafrão, vou só dar uma leve mexidinha, tanto para dar uma misturada um pouco na pimenta, como para garantir que o mel esteja por todas as partes, né? Totalmente o açafrão, que não fique nenhum bolsão de ar aqui dentro. Agora que tá coberto com mel, vou dar uma leve mexida, tanto para dar uma misturada nessa pimenta, como também para garantir que não ficou nenhum bolsão de ar ali no meio onde o mel não tenha penetrado. E vou colocar um pouco mais de mel por cima, só para fazer aí uma cobertura. E é isso. Da mesma forma que a outra receita, agora nós precisamos deixar acontecer o processo de fermentação. Para isso, nós podemos ou apoiar a tampa em cima, né, e lembrar de dar uma retirada, uma olhada a cada 1 ou 2 dias para evitar um acúmulo de gás, ou colocar o papel toalha, né, preso por um elástico e deixar acontecer a fermentação.
Dependendo de quão calor esteja o clima, vai ser mais rápido ou mais devagar. Então, sempre é bom ir olhando e a partir ali do quarto, quinto dia, se tiver acontecendo bastante fermentação, bastante bolhas, vocês já podem começar a provar, sempre com uma colher limpa, né? Vai pegar a colher, vai provar, depois vai tirar, não vai colocar de volta ali. Provando até que chega no sabor que vocês querem, tá? Quando chegou no sabor que vocês querem, que vocês acham, ó, assim, tá bom pra mim, aí vocês tampam definitivamente o vidro, aí sim você vai rosquear bem a tampa e guarda na geladeira e vai consumindo aos poucos conforme você quiser. E a Lívia veio aqui participar do vídeo pra gente lembrar vocês que mel não pode ser consumido por crianças menores de 2 anos, tá? Então, por bebês no caso, né? Mel não é recomendado para bebês porque há um risco de contaminação, né, da toxina butolínica através do mel. Então, para bebês, não pode. A receita preparada com mel fica maravilhosa para você estar agregando em chás, num leite quente, por exemplo. Fica uma delícia, é como a gente costuma utilizar, né? Mas quem gosta daquele sabor agridoce também pode estar utilizando ela, por exemplo, num tempero de salada. Fica muito bom também. A receita preparada com sal, né, com a salmoura, você pode agregar também em saladas, em sopas, num shot matinal, sabe aquele shot matinal de limão com açafrão? Então, você pode estar utilizando esse açafrão aqui. E essa água que está aqui da fermentação depois, você também pode usar como um starter para iniciar uma nova fermentação. Então, você pode deixar um pouquinho dessa água quando você for fazer de novo. E aí vai acontecer muito mais rápido ainda a fermentação, né? Porque ali ela já vai estar com bastante leveduras. Lembrem-se sempre que o mais difícil é nós conseguirmos absorver, né, as propriedades dos nossos alimentos. E nesse formato, através da fermentação, a curcumina, que é a principal propriedade antioxidante e anti-inflamatória da cúrcuma, fica muito mais biodisponível, muito mais fácil do nosso organismo absorver. Então, façam e usem no dia a dia de vocês, que vocês vão ver muita diferença com o passar do tempo. Diferença na saúde, né? Vamos promover saúde. Deixem suas dicas também aí nos comentários. Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito. E a gente espera aqui vocês pro próximo vídeo. Tchau, tchau! Dá tchau, Lívia! Dá tchau pro pessoal! Hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!